Glória a Deus. Quem está feliz na presença de Deus nesta noite? Amém. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela mais uma oportunidade de estar aqui. Quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Leonidas. Né? Aceitei. Amém. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia, por favor. Vamos logo na palavra. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7. Glória a Deus. Acho que não está. Não começou ainda. Pode clicar lá embaixo. Vai azul. Sim. Amém. Hebreus capítulo 7. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pode deixar. Vamos começar no primeiro versículo. Eu quero falar sobre um assunto muito importante que Deus colocou essa luz no meu coração e eu escrevi um livro sobre esse assunto. E eu tenho não sei como explicar, mas eu creio que é uma ordem da parte de Deus para espalhar essa mensagem, porque é muito importante para a igreja conhecer. Muitas vezes, quando nós falamos sobre dízimo, até obreiros, pastores, têm muita confusão sobre esse assunto. E eu fiquei muito preocupado sobre dízimo, muito tempo, muito preocupado, orando, fazendo pesquisa, lendo a Bíblia, procurando informação, para conseguir a verdade sobre esse assunto. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu cheguei de receber algo que eu tenho toda a certeza que é de Deus sobre esse assunto. E essa mesma mensagem que eu quero, pela misericórdia de Deus, compartilhar com os irmãos nesta noite. Eu creio que Deus vai falar contigo. Eu quero pedir que vamos abrir nosso coração e vamos deixar Deus falar nesta noite. Versículo 1, vamos lá. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. Versículo 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente, por interpretação, rei da justiça. E depois também, rei de Salém, que é rei de paz. Versículo 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, qual grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos
despojos. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, aquele quem se testifica que vive. Versículo 9. Para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Senhor Deus, aqui nós estamos confiando somente em Ti. Louvamos o Teu nome. Falar conosco nesta noite. Bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. O autor do livro de Hebreus, muitos teólogos falaram que não é Paulo que escreveu, mas acho que para esse assunto isso não é importante. O que é importante é que foi escrito pela revelação do Espírito Santo. É isso que é importante. E ele pegou essa revelação. Se nós queremos entender esse assunto, é muito importante abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, onde ele pegou a revelação que ele escreveu. Foi no livro de Gênesis, capítulo 14. Gênesis 14. Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém. Irmãos, quando nós falamos sobre dízimo, primeira coisa que nós devemos entender é que nós, como igreja do Senhor Jesus, não pode falar sobre dízimo baseado na lei. Se alguém começa a falar sobre dízimo baseado na lei, ele já entrou num grande erro. Não pode escapar de errar. Porque isso é o primeiro erro que ele já cometeu. Agora, por que nós não podemos? Argumento de muitas pessoas é: não, a lei já passou, nós estamos vivendo na dispensação da graça. É verdade, verdade pura. Não tem nenhum argumento sobre isso. Nós estamos vivendo na dispensação da graça. E sim, a dispensação da lei já passou. Então, quem falou isso está certo. Também,
Se ele falou que o dízimo, baseado na lei, já passou, quem falou assim também está certo. O problema que nós temos é saber como apresentar, ou como ensinar, como falar sobre dízimo. Porque na verdade nós estamos vivendo na época, na dispensação da lei, da graça, não é da lei. E o dízimo, debaixo da lei, não existe mais. Já acabou, não tem isso mais, não tem. Então, quem fala sobre dízimo baseado na lei também está errado. Agora a pergunta é, pastor, mas por quê? É simples, está na Bíblia. O dízimo não começou durante a lei. Então, como nós podemos estudar ou falar sobre dízimo baseado na lei? Uma coisa que não começou da lei. Então, se nós falarmos sobre dízimo baseado na lei, não tem como não entrar em erro. Primeira pessoa que deu dízimo foi Abraão. E tem três coisas que Abraão, tem três características que nós podemos ver na vida dele. Primeira característica é revelação, segunda é fé, terceira é justiça. A Bíblia diz que justiça foi acreditada a ele pela fé. Então, ele não viveu debaixo da lei. Porque a lei não tem nada a ver com a fé, a lei não tem nada a ver com a justiça. Não tem. Então, se Abraão deu dízimo, quem foi professor dele? Quem foi pastor dele? Quem ensinou ele? Quem ensinou ele? 10%, porque ele não deu 5%. Porque ele não deu 15%. Porque ele não deu 20%. Porque ele não deu 30%. Porque 10%. Porque ele deu 10%. Porque a Bíblia falou que ele deu dízimo, 10%. Única forma para explicar isso foi que aquele que ele fez foi uma revelação. Foi uma revelação que Deus deu para ele. Porque capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão depois que Ló se apartou dele. Então tem muitas coisas que Deus falou para ele, que a Bíblia não registrou. Mas uma coisa é certa, dízimo que ele deu foi pela revelação. E cada vez que nós recebemos revelação, que é a palavra de Deus, palavra inspirada, ela gera fé. Se fé é gerada, qual é outra coisa? Justiça. Três coisas: revelação, que é palavra inspirada, gera fé, a fé gera justiça. Então foi essa época que ele viveu. Ele não viveu na época da lei. Foi aqui que dízimo começou. Então, nós não temos legalidade, nós não temos nenhuma justificação de falar sobre dízimo, de explicar dízimo, de estudar dízimo baseada na lei. Primeira coisa que tem que registrar na mente. Não tem como falar sobre dízimo baseada na lei. Porque o dízimo não começou durante a lei. Na verdade, a lei emprestou o dízimo. O dízimo começou antes da lei. Durante a lei emprestou dízimo e aplicou. Emprestou e aplicou. Agora, tem duas ordens que a Bíblia mostrou no livro de Hebreus capítulo 7. Por favor, presta atenção, muita atenção no que eu vou falar. Duas ordens. A primeira ordem é ordem Melquisedeque. Que a Bíblia diz que Abraão, versículo 2, versículo 4, falou uma coisa interessante. O mesmo capítulo apresentou duas ordens do dízimo.
Vamos ver. Abraão deu dízimo. Versículo 2. Versículo 4, Abraão deu dízimo. Versículo 9, Levi pagou dízimo. Oh Jesus, como eu vou explicar isso? Uma ordem deu, segunda ordem pagou. Tem ordem que dá dízimo, tem outra ordem que pagou dízimo. É aqui que nossa confusão entrou. Igreja não está ligada à ordem levítica. Igreja está ligada à ordem princípio que é de Abraão. Quem fala sobre devolver dízimo, paga dízimo, já está errado. Nós não pagamos dízimo, nós não devolvemos dízimo, nós damos dízimo, porque o que é pela revelação, é pela fé, é justiça, não é obrigatório, não é pela obrigação, é pela revelação. Então, a igreja dá dízimo pela revelação, não é pela obrigação. Então, não é pagamento, é doação. Ele deu, está na Bíblia, ninguém pode apagar isso. Ninguém pode apagar. A Bíblia diz que Abraão deu, para que você entender melhor. Versículo 2 falou, deu. Versículo 4 falou, deu. Quem tem problema, é fácil, vai para a Bíblia e apaga. Simples. Vai lá, você não tem problema comigo não, é com a Bíblia mesmo. Tem que vai lá e apagar. A Bíblia diz que ele deu. Olha, qual é a diferença? É fácil. Quem dá dízimo não corre atrás de pastor para perguntar, pastor, o que você está fazendo com o meu dízimo? Mas quem paga dízimo, ele cobra. Olha aqui, não eu vou explicar. Se eu tenho que pagar um motorista para trabalhar para mim, eu vou cobrar dele, porque eu paguei para ele trabalhar para mim. Mas se eu dar algo para você, é de graça. O que você quer, o problema é seu, mas eu dei. Acabou. Pastor, por isso, a igreja tem que ter a mente, nós devemos mudar a nossa mente sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar. Eu estou orando para que Deus me dê graça para, pelo menos durante esse pouco tempo que eu tenho, para colocar algumas coisas hoje que vai corrigir nosso pensamento sobre dízimo. Agora, na ordem Levi, eles pagavam. Então, camarada que não quer dar, ele não quer, mas é obrigação, porque se ele não paga, daí tem cobrança. Então, ele vai com o coração amargo, ele paga. Ele paga, mas ele não quer no coração dele. Ele não quer. Mas quem está dando, ele dá com alegria. A boa notícia é, pastor, que nós como igreja estamos ligados à ordem primeira, que é a ordem Melquisedeque. Tem uma coisa chamada teofania. Ele é Deus, mas só que ele apareceu como homem. Melquisedeque é Deus. Hebreus usou duas coisas para qualificar ele. Primeira coisa, que ele é rei da justiça. Não tem homem que tenha essa qualificação, não existe. Segunda coisa, que a Bíblia diz que ele é rei da paz. Ninguém tem essa qualificação, ninguém. Só Deus. Então foi Deus que apareceu para Abraão como homem. Isso se chama teofania em teologia. E ele apresentou, olha aqui, a Bíblia diz que ele encontrou Abraão e ele abençoou. Então, antes que Abraão deu para ele abençoou Abraão. Quer dizer que o seu dízimo não é porque você quer
receber bênção. Você dá dízimo porque você já foi abençoado. Vamos ver como aconteceu, pastor. Primeiro, ele encontrou Abraão e ele abençoou Abraão. E Abraão deu. Quer dizer que dízimo, nós devemos entender que o salário que eu tenho para dar dízimo é porque Deus me deu o salário. É a bênção dele que chegou primeiro. Então, duas coisas. Abraão não pediu bênção, mas ele recebeu. E Melquisedeque não pediu dízimo, mas ele recebeu. Não corre atrás dos membros pedindo dízimo. Quem vai dar, vai dar. Ensina. Não liga para alguém, traga dízimo. Não preciso fazer isso. Ele não ligou para Abraão para entregar dízimo, para dar dízimo. Ele não ligou. Para de ligar para membros. Prega a palavra de Deus. Ensina. Ele não correu atrás. Abraão deu. Agora outra coisa interessante. A Bíblia diz que quando ele deu, primeiro culto de Santa Ceia foi lá. Ele deu para Abraão pão e vinho. Pão e vinho. Pastor, cada vez que nós... Oh, Jesus, é muito forte isso. Deus falou para Abraão, você não pode dar tudo para mim. O maior que você pode fazer é dar uma parte. Mas eu vou te dar. Então lá, Melquisedeque mostrou para Abraão o que vai acontecer lá na Gólgota. Que eu vou te dar o meu corpo e eu vou derramar meu sangue para você. Então seu dízimo não tem nada. O que Deus fez para você é maior do que seu 10%. Lá Deus estava falando para ele, você não pode me dar o que eu posso te dar. Lá, por isso Abraão é pai da fé. Porque Deus deu para ele tudo. Eu vou te dar meu corpo, eu vou derramar o meu sangue para você. Ele colocou na mão dele. Então, quando, capítulo 12, Deus prometeu bênção para ele. Capítulo 14, quando ele colocou pão e vinho na mão de Abraão, ele materializou. Foi quando a Bíblia fala sobre bênção de Abraão, foi lá que Deus mostrou. Porque nada é maior do que Cristo que nós temos. Não é quantos carros que você tem, quantas casas que você tem, quanto você tem na conta, não. Maior bênção é que Deus nos deu, Cristo. Então, bênção de Abraão que nós falamos, foi lá que Deus colocou na mão dele. Deus falou para ele, Abraão, a sua herança, eu. Maior herança que nós temos é Deus, é Cristo. Não é carro, não é dinheiro, não é nada que esse mundo pode oferecer. Lá Deus colocou na mão de Abraão o seu corpo e o seu sangue, que é Cristo. Não tem bênção maior do que isso. Não existe bênção maior do que isso. E Deus materializou lá, colocou na mão dele pão e vinho. Olha aqui, cada vez... E depois Abraão deu o dízimo. Cada vez que você dá dízimo, você está trazendo lembrança da Gólgota. É mistério muito forte. Você está trazendo lembrança o que Jesus fez na cruz. Não é brincadeira. Quando dízimo não é brincadeira. Dízimo é forma de submissão a Deus. Agora, se nós fazemos no inglês nós falamos sobre exegesis. Não sei como falar isso em português. Sobre versículo seguinte, você vai ver que o mesmo vocabulário que Melquisedeque usou para Abraão foi o mesmo que ele usou para aquele rei,
que falou para ele, vamos dividir. Ele falou, não, eu já levantei a minha mão para Deus Altíssimo, possuidor do céu e a terra. Cada vez que você vai próximo de Deus, você fala a mesma língua de Deus, você fala a mesma língua do Espírito Santo. Ele se aproximou aquele rei da paz, aquele rei da justiça. Mesma palavra que ele liberou para Abraão, foi a mesma palavra que Abraão liberou para aquele rei. Está lá na Bíblia, quem pode ler para mim? Quando ele encontrou. Não, Gênesis 14, vamos ver. Quem já achou? 22. Machataliba. Ele encontrou, olha aqui. Versículo 22. 21. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as almas e a fazenda, toma para ti. Olha o que ele falou. Abraão, porém, disse ao rei Sodoma, levantei minha mão a Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor do céu e a terra. Mesma língua que Melquisedeque usou para ele, foi a mesma língua que ele usou para aquele rei. Porque quem está próximo, quem está com Deus, quem tem comunhão com Deus, fala a mesma língua. Quem tem comunhão com o Espírito Santo fala a mesma língua. Ele não fala piada, ele não fala igual ao mundo. Ele fala língua celestial. Ele fala língua que vem do céu. Ele fala como Cristo. Ele fala a mesma coisa que o Espírito Santo vai falar. Eu já levantei a minha mão. Quer dizer, pastor, quando ele deu o dízimo, ele estava falando que eu estou submetendo tudo a ti. Então é uma forma de honrar a Deus, é uma forma de mostrar para Deus que tudo que eu tenho é seu, tudo meu ser é seu. É levantar a mão, é submissão a Deus. Então, dízimo não é coisa de brincadeira, é coisa que é profundo, é coisa que mostra, nada pode apagar isso. Paulo vai falar que 430 anos depois, a lei não consegue apagar a promessa que foi dada a Abraão. 430 anos depois, nada pode apagar. E nada, não existe pregador que pode apagar isso. Não existe teólogo que pode apagar isso. A lei não consegue apagar. Ainda nós estamos ligados, a igreja está ligada à justiça, mesma justiça que a Bíblia diz que Abraão recebeu. Mesma fé. A Bíblia vai dizer, todos nós tendo o mesmo espírito de fé. A fé é um espírito só. Então, a mesma fé que Abraão tinha é a mesma fé que nós temos hoje. A mesma justiça que foi acreditada a ele, foi a mesma justiça que nós recebemos em Cristo. Então, hoje, tem muitas pessoas ainda ligadas à ordem levítica. Eles pagam dízimo, infelizmente. Paga. Tem crente que paga dízimo, não é porque ele quer dar, mas porque ele sabe que é uma obrigação. Então, na ordem da lei é pela obrigação. Na ordem da fé é pela revelação. Então, qual ordem você está ligada? É ordem da revelação ou ordem da obrigação? Se é ordem da obrigação, você está debaixo da lei. E isso não existe mais. É perca de tempo. Então, nós damos dízimo. Nós não devolvemos, nós não pagamos, nós damos. Nós estamos ligados à ordem de primeira. Nós estamos ligados àquela ordem. Agora, presta atenção. A Bíblia diz, vamos para Gálatas. Vamos para Gálatas capítulo 3.
Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3:14. Quem já achou? Tem alguém que pode ler para mim? Não. Está errado. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. A promessa do Espírito. Presta atenção, isso é muito forte. Irmãos, o que nós recebemos em Cristo, primeiro foi dado a Abraão. Então, o que nós recebemos, está na Bíblia. A Bíblia aqui, que através do Cristo, nós podemos receber o que... Então, Abraão recebeu a promessa antes a dispensação da graça chegou. Ele foi a única pessoa que experimentou isso. Única pessoa no mundo inteiro que recebeu a salvação. Deus colocou na mão dele, esperando mais de 4.000 anos para Cristo chegar, para que você e eu podemos receber aquilo que Deus colocou na mão dele através de Cristo. Quer dizer que Cristo chegou para ligar a igreja para a bênção que Deus colocou em Abraão. Então, se nós vamos dar dízimo, não é pela ordem levítica, é pela ordem de Abraão, que é fé. Não, eu vou explicar isso melhor. Levanta. Vou explicar porque eu acho que você não está entendendo. Deus colocou pão. Eu quero duas coisas aqui. Presta atenção aqui. Duas coisas. Ele colocou primeiro pão. Lembra? Primeiro não foi vinho, foi pão. Eu vou explicar por quê. Colocou pão e colocou vinho. E muitos anos depois, isso foi a salvação. Isso foi a promessa. Porque Deus falou para ele, Paulo vai explicar, que Deus falou que através da sua semente, não é sementes. Está na Bíblia. Porque se fosse sementes, é muitas sementes. Mas através da sua semente, que é Cristo. Paulo falou isso. Está no Gálatas, mesmo Gálatas capítulo 3. Para não ter confusão, Paulo explicou que através da sua semente singular, não é plural, singular. O que é essa semente? É pão e vinho que Deus colocou na mão dele, que é Cristo, que através do Cristo, a promessa, a bênção que está em Deus, bênção de Deus para a humanidade, que ele já colocou na mão de Abraão. Cristo, depois muitos anos, depois 430 anos, durante a lei, mais de 2.000 anos, mais 430 anos, muitos anos, Jesus, que é Filho de Deus, chegou aqui na terra para morrer, para ligar. Aqui é a igreja. Olha aqui. Aqui é a igreja. Isso está na mão de Abraão. Muitos anos Deus colocou. Agora Deus está procurando quem pode ligar a igreja para essa bênção. Não tem outra pessoa que pode fazer, senão é Jesus. E Jesus chegou no meio para morrer, para que nós podemos ser ligados a essa bênção. Amém. Aleluia. Quer dizer que o que nós temos hoje foi colocada na mão de Abraão primeiro, pastor. E Jesus chegou para nos ligar para a bênção de Abraão. Não, lê de novo, não é a minha palavra, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, quem tem problema agora, ele vai brigar com Paulo.
Lê de novo, por favor. 14. Sim, 14. Para que a bênção de Abraão bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. a promessa do Espírito. Pastor, quer dizer claramente que o que nós recebemos através do Cristo, através da fé, foi primeiro colocado em Abraão. Foi Deus que colocou. Então, eu acho que é grande afronta, é grande ignorância pensar que Abraão viveu durante a lei. Não tem ligação nenhuma. Abraão foi a única pessoa em toda a eternidade que Deus entregou na mão dele a promessa do Espírito. Do Espírito, a promessa do Espírito. Agora lê o versículo 15. Presta atenção, versículo 15, 16. Vamos chegar até 19. Você vai ver algo. Irmãos, como homem falo. Se o testamento de um homem for confirmado, foi confirmado, ninguém o anula, ninguém anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. nem acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão. Presta atenção. E a sua posteridade não diz. Não diz, e as posteridades. Como falando de muitas. Paulo explicando que isso não é muitas pessoas, não é sementes. Em inglês agora é melhor ainda. Em inglês fala sobre semente e sementes. Mas como de uma só. Presta atenção, igreja. E a sua posteridade, aqui essa palavra posteridade significa semente. Que é Cristo. Então, o que Melquisedeque colocou na mão de Abraão, lá em Gênesis, foi Cristo. Amém. Aquele pão e vinho foi quem? Cristo. Amém. Deus falando para ele, você vai me dar 10%, eu sei, mas eu vou te dar tudo. Então, é grande alguém com 10% ainda reclamando, ainda brigando com 10%, quando Deus te deu tudo. Tudo. Eu sinto no meu coração de agradecer a Deus toda hora, todo minuto, todo segundo da minha vida, porque Ele me deu tudo. Mas vamos continuar, porque versículo 17. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, tudo isso é em Abraão, confirmado por Deus, a lei que chegou 430 anos depois, não o invalida. Não pode invalidar. Não pode invalidar essa promessa que Abraão recebeu. Nada. Pode falar que é uma coisa. Não. Está válido. A lei, pastor, a dispensação da lei não tem poder para mexer. Tudo que a lei fez é emprestar. Por favor, me empreste essa ideologia. Eu quero usar. Então, o dízimo foi emprestado à lei. E a lei é obrigação. Obriga você a fazer, até quando você não tem vontade de fazer, você tem que fazer, porque se você não faz, vai ter cobrança. Então você faz. Agora vamos entender isso. Versículo. Agora entra, já leu os 18. Vai ler agora. Ok? E 19.
Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Que é Cristo. Então, o que nos ligou para essa promessa foi Cristo. Então, quer dizer que o dízimo que a igreja dá hoje não é pela lei, é pela ligação que Jesus fez na cruz. Ele, pela sua morte, ligou a igreja para aquela primeira ordem. E a Bíblia diz que a lei que chegou 430 anos não tem poder para anular. Não tem teólogo que pode anular. Não tem pregador que pode anular. É uma ordem eterna. É uma ordem eterna. Nada pode anular. E nós estamos vivendo nesta ordem. Não é pela fé, não é pela lei, é pela fé. Aleluia. Então, eu dou, eu não pago, não. Olha, João capítulo 3, versículo 16. Metodologia de Deus sempre foi dar. Ele deu o seu filho, ele não pagou, ele deu. Então, nós temos essa natureza. Igreja dá, igreja não paga. Deus, Ele deu o seu filho. Ele deu, Ele não pagou. Ele deu. Então nós temos a mesma coisa. Lê versículo 29. Versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. E herdeiros conforme a promessa. A promessa. Olha. Será que pessoas não lêem essa passagem? Olha, sabe uma coisa? Tem pregadores que querem pegar coisas simples e complicar. Mas Jesus pegava coisas complicadas e simplificava. Nós não precisamos, pastor, pegar coisas simples para complicar. Jesus pegava coisas complicadas e simplificava. Simples. A Bíblia diz que se nós somos os Cristo, então nós estamos ligados a Abraão. Que deu. A Bíblia falou 2 vezes, pastor, que ele deu para fazer uma distinção, para fazer uma separação entre ordem da lei e ordem da fé. Ordem da fé é doação. Ordem da lei é pagamento. Levi pagou, Abraão deu. Então, escolhe a ordem que você quer ficar debaixo. Vou explicar mais uma coisa. Porque ele deu pão. Porque ele deu vinho. Hebreus capítulo 7 explicou aquele mistério na forma simples. Primeira tradução. O nome dele era Rei da Justiça. Segunda interpretação é Rei da Paz. Agora, Rei da Justiça por quê? Ele deu pão. Pão representa o corpo de Jesus que não tem nenhum pecado. Que ele entregou para nós, para que nós podemos ser justiça de Deus em Cristo. Então, o que Melquisedeque entregou para Abraão, pela segunda interpretação, foi justiça. Pão representa o corpo de Jesus, que é justiça. Que não tinha pecado, mas pegou nosso pecado para que nós pudéssemos apresentar nosso corpo como sacrifício vivo. Por isso ele deu pão. Agora, segunda interpretação do nome dele,
rei da... O que é sangue? A Bíblia vai dizer que através do sangue de Jesus, nós temos paz. Reconciliando com Deus. Então ele colocou pão, que é justiça, e vinho, que é paz. Então, cada vez que nós entregamos dízimo, melhor culto para dar dízimo é culto de Santa Ceia. Porque cada vez que nós damos dízimo, pastor, nós estamos, é um mistério profundo, nós estamos trazendo lembrança da obra salvífica. Não, eu tenho que explicar de novo, porque ele colocou pão e vinho, duas coisas. Hebreus explicou por quê. Porque Melquisedeque representa duas coisas. Representa justiça, representa paz. Agora, abre a sua Bíblia. Vamos no Colossenses, não, 1 Pedro, capítulo 2. Pastor, por favor, me ajuda. 1 Pedro 2, 24. 24. Levando ele mesmo? 2:24. 1 Pedro. Levando ele mesmo em seu corpo e nossos pecados sobre madeiro. Para quê? Mortos para os pecados. Nós podemos ser mortos pelo pecado. Pudéssemos viver para a justiça. Podemos viver para a justiça, falando sobre o corpo de Jesus que ele entregou, corpo que não tem pecado, mas pegou nossos pecados para que nós podemos ser justiça de Deus. Foi pão, aquele pão representa justiça, que é corpo de Jesus, corpo santo, que o princípio desse mundo procurou e não achou nada nele, nada ruim, nada de pecado nele. Foi esse mesmo corpo que ele entregou para nós. Agora, Colossenses capítulo 1, versículo 20. Para explicar porque ele deu vinho. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Sim. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Paz, o sangue dele traz paz. Por isso ele é justiça, ele é rei da justiça, ele é rei da paz. É pão e o vinho que ele colocou na mão de Abraão. Foi isso que ele deu para nós. Outra coisa, eu acho que é um pensamento louco, pensamento que não tem, pensamento muito ruim, de achar que o seu dízimo é para trazer bênção. Não! O seu dízimo não é para trazer bênção. O seu dízimo é forma de honra a Deus. Porque ele já... Abraão não deu para pedir bênção. Ele deu porque ele já foi abençoado. Agora, quem acha que dízimo compra salvação é outra loucura. Porque ele já recebeu pão e vinho antes de dizimar. Então, dízimo não tem nenhuma ligação salvífica. Quando nós falamos, você é ladrão, você não vai para o céu, porque você não está dizimando. Errado. Errado. É uma grande afronta contra a obra que Jesus realizou na cruz.
falando para alguém. Sim, se nós estamos debaixo da lei, quem não dizima é ladrão. Ele é ladrão. Então, escolha a ordem que você vai ficar. Se você quer ficar na ordem que você vai ser chamado de ladrão, porque você não está... É porque você não está pagando. Sim, quem não paga o que ele deve pagar é ladrão. Mas graças a Deus, eu não estou ligado a essa ordem. Ninguém pode me chamar ladrão. Se eu não dizimo, é porque eu não tenho entendimento, eu não tenho revelação. Deus vai te ajudar, aquele irmão que não tem essa revelação ainda. Ele vai ter e ele vai dar. Mas sim, ele não é ladrão, ele não vai para o inferno porque ele não paga. Porque nós não devemos pagar, nós devemos dar. Abraão só deu quando ele recebeu pão e vinho. Ele recebeu a salvação antes de dar. Ele não dá para receber a salvação. Está na Bíblia. Não, eu quero fazer uma pergunta. Ele deu antes de receber pão e vinho? Pergunta. Ele deu dízimo antes. Ele deu dízimo antes que ele recebeu pão e vinho? Foi depois que ele recebeu. Agora, você já pensou porque o dízimo em toda a Bíblia não tem ligação à porta. Sempre quando a Bíblia fala sobre dízimo é janela. Porque a porta fala sobre a salvação. Quando você dá dízimo, não é a porta que abre, porque a porta já abriu através de Jesus. Crente que não dá dízimo, ele está numa quarto que a porta está aberta, mas a janela está fechada. Então ele vai sufocar, ele está sufocando, mas a porta está aberta, porque a obra de salvação é de graça. Então é você que sabe, se você quer, eu sei que a porta está aberta, mas a janela também é importante abrir. Por isso não tem lugar na Bíblia, até durante a lei, depois da lei, até no milênio. Cada vez que a Bíblia fala sobre dízimo, é janela. Sabe por que janela? Porque janela, quando você dá dízimo, tem um mistério. Deus abre janela e Ele vai derramar a bênção que não tem lugar que cabe. Não é arroz que Ele vai mandar, não é feijão que Ele não vai mandar, não é dinheiro que Ele vai mandar iluminação, ideias divinas. Quando Ele dá uma ideia na sua cabeça, coloca na sua mente, não tem lugar que cabe isso, pode revolucionar o mundo. Então, dízimo traz ideias, revelação, iluminação, porque é janela. Quando a janela abre, tem ventilação, tem vento que entra. É isso que Deus faz para crente que é dizimista fiel. Ele dá ideia, Ele coloca iluminação na sua mente. Isso é verdade. Então quem não dá, não tem problema. Fica com a porta aberta, mas a janela está fechada. E outra coisa, você não é ladrão, porque você não dá. Mas você vai sofrer algumas coisas que eu vou explicar, que está na Bíblia, que é a verdade. Agora eu vou tentar finalizar, porque eu não tenho muita informação, por isso eu trouxe o livro. Quando a Bíblia diz que Jacó, alguém fala, mas pastor, Abraão fez ele deu dízimo uma vez na vida dele. Parabéns. Parabéns para ele, porque, olha, ele encontrou Melquisedeque uma vez só na vida dele. E aquela vez que ele encontrou, ele deu. E você que está com Jesus de manhã, à noite, dia, você está com Jesus todo dia. Se ele tinha essa oportunidade, ele faria todos os dias. Única oportunidade é que ele encontrou
Ele deu. Oh, Jesus. Tem aqueles que falam, mostra para mim onde a igreja primitiva dava dízimo. Aquela igreja que dava 100%, se nós temos esse mesmo entendimento, eu não vou estar aqui falando sobre dízimo. Fazendo argumento, igreja que dava, tem alguém que tirou 10%, deu 90%, ele morreu. Então, para mim, é grande ignorância usar a igreja primitiva para colocar nessa situação. Paulo estava levantando uma oferta para ajudar o povo. Aquela oferta, até no Antigo Testamento, tem oferta voluntária. Então, uma coisa, outra coisa. Não tem como estipular valor para levantar. Então, a pessoa usa uma oferta que Paulo levantou para ajudar outra igreja como padrão de falar sobre dízimo. Isso é completamente fora do contexto. Então a igreja primitiva dava 100%, colocava. Então eles davam mais do que 10%. Agora, vamos sincronizar isso com a vida de Abraão. Abraão começou com 10%, chegou a dar 100%. Quando ele deu Isaac, foi tudo. Foi essa mesma maneira que a igreja primitiva fazia. E Abraão deu 10%, mas ele chegou a dar 100%. Então, o mínimo que você pode dar na luz de nova aliança é 10%. A expectativa de Deus sobre sua vida é que tudo que você tem é dele. Isso não quer dizer que quando você recebe esse salário você dá tudo. Não, é que Deus pode te direcionar como usar o seu salário, o seu dinheiro, porque tudo que você tem é dele. Enquanto você está aqui na terra. Porque quando você deixa aqui na terra, anticristo, quando a igreja sai daqui, anticristo vai pegar o seu dinheiro no Banco do Brasil, seu carro, vai tomar tudo. Vai tomar tudo. Então, tudo que você tem, enquanto você está com vida, fôlego de vida, é de Deus, 100%. Então não existe argumento na Bíblia para anular mistério que está no dízimo, porque é um mistério que Abraão usou para selar aquela promessa que Deus deu para ele. Depois que Deus colocou pão e vinho, ele deu dízimo. Ele não pagou. Porque se ele pagou, será grande desrespeito. Se ele deu, eu estou pagando no que o Senhor deu para mim. Então, quando nós ensinamos que dízimo é pagamento, é como fosse nós estamos negando, negligenciando a obra de Cristo na cruz. Ninguém pode pagar. Ninguém pode pagar. E sabe outra coisa? Tem mais 5 minutos. 5 minutos para finalizar. Tem muita coisa que eu não posso falar agora. Mas a Bíblia diz que Jesus vem segundo a ordem de... Eu sou nigeriano. Nosso exército é segundo a ordem exército britânico. Quer dizer que nós temos mesma metodologia de guerra, mesma ideologia, mesma forma de continência, um exército nigeriano é réplica do exército britânico. Ele tem mesma tática de guerra. Ele, na verdade, antes de chegar a ser general no exército nigeriano, você tem que fazer um curso na Inglaterra de 2 anos, 2 ou 3 anos, antes de chegar a ser general. Então, quer dizer que quando você encontrar um exército nigeriano, você já encontrar um exército britânico. Quer dizer que se você está olhando para Cristo, ele é aquele mesmo Melquisedeque.
Se Melquisedeque recebeu dízimo na mão de Abraão, Jesus ainda está recebendo dízimo. Só isso basta para explicar dízimo. Jesus vem segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, quando Abraão deu para ele, ele não negou, ele recebeu. Mas não foi ele que pediu. Então é a mesma coisa. Jesus não vai atrás de você ligando no celular. Te entrega, pega dízimo, paga dízimo. Ele não vai. Se você está separando isso, Jesus não vai fazer. Mas ele está lá, abençoando o povo dele. Quem tem reconhecimento, quem tem revelação, entendimento, e dá para ele, ele recebe. Então Jesus ainda é sacerdote que vive para sempre. A Bíblia diz que aquele que receberam através de pagamento foi homens que morrem, mas aquele que vem segundo a ordem de Melquisedeque, ele vive para sempre, ele recebe dízimo para sempre. Ele vem segundo a ordem de Melquisedeque, ele recebe. E nós damos, nós não pagamos. Então, dízimo é para servir o propósito de Jesus. Então, se nós usamos dízimo para pagar salários dos pastores, não é pecado, porque esse é o propósito de Jesus. Se nós usamos dízimo para pagar luz, pagar conta, comprar terreno, fazer missão, é certo, porque é propósito. Quem recebe é Jesus, é dele. Sabe outra coisa? Quem está ligada à ordem de Abraão, que é de fé, a ordem da fé, ele dá dízimo, coloca dízimo na mão do pastor, mas ele não está vendo o pastor, ele está vendo Jesus. Quem pode fazer isso sem fé? Quem não tem fé, ele vai ver pastor mesmo. Ele vai brigar com o pastor, ele vai brigar com a igreja, ele vai falar mal da igreja. Mas quem dá para a fé, ele sabe que ele está dando para Jesus, ainda que é homem. Por isso, a igreja está ligada à ordem da fé, não pode ser da lei. É da fé. Eu entrego. Se a igreja usa na forma errada, quem pastor vai prestar conta a Deus. Mas você já fez e Deus reconhece o que você fez e Ele recebe. Para de brigar, para de pesquisar, para de correr atrás do pastor. O que você está fazendo é porque você está pagando o dízimo. Quem paga dízimo faz isso mesmo. Mas quem dá dízimo é gratidão. Oh, o Senhor me salve. Eu não tenho nada para dar. Eu não posso pagar. Mas eu reconheço que o Senhor é meu Senhor. Isso que é dízimo. Por isso, ele respondeu, rei de Sodom, que eu já levantei a minha mão para Deus Altíssimo. Quem dá dízimo está dizendo para o mundo que o meu socorro vem de Deus. Eu não dependo em ninguém. Eu dependo em Deus. Fique em pé nesta noite. Mashatalabahanda ligadush. Tem uma coisa que eu não posso falar agora porque vai demorar. Sabe, pastor, que durante o milênio vai ter dízimo. Durante o milênio. Então, dízimo existe em 4 ordens, pastores, obreiros. Dízimo antes da lei, durante da graça e durante do milênio. Deuteronômio 14 fala sobre festa dos tabernáculos, que eles entregam dízimo uma vez por ano. É uma festa exclusiva para o povo de Israel. Agora, Zacarias capítulo 14 vai falar sobre a mesma festa, mas agora mudou. Não é para uma nação, vai ser para o mundo inteiro, que vão subir para Jerusalém para adorar. Isso é depois de arrebatamento que Jesus já chegou, desceu com a igreja.
toda a nação, Brasil, Nigéria, Camarões, França, Holanda, toda a nação vai subir para Jerusalém. A Bíblia diz que nação que não sobe para fazer, Deus não vai mandar chuva. Onde chuva sai? É janela. Sim, porque quando Deus mandou chuva há 40 dias, o que ele abriu? A Bíblia diz que ele abriu janela. Gênesis 6 e 7. Ele abriu janela durante 40 dias. Por isso, dízimo sempre é ligado à janela. Então, uma coisa que vai continuar depois de arrebatamento, tem um teólogo que está falando mal disso, é ignorância pura. Nós não podemos mudar isso. Pensa sobre isso nesta noite. Pensa sobre isso. Você vai ser mais fiel com seu dízimo. E nós vamos ensinar a nossa igreja. Irmão, nós devemos espalhar essa mensagem. Porque uma ligação é um mistério. Olha, dízimo foi o que Abraão usou para selar, para mostrar a sua gratidão quando Melquisedeque colocou pão e vinho na mão dele. Nós não podemos jogar fora essa ordem. É uma ordem eterna. Eu estou aqui nesta noite com 100 livros que falam. Tem muitas coisas que eu não posso falar que está dentro desse livro. Eu acho que todo obreiro precisa. Não é por causa de dinheiro. Mas tem que ler.